Era o dia 14 de outubro de 2017. Um objeto cósmico peculiar atravessava nosso planeta e ninguém poderia prever, até 5 dias depois, que esse objeto interestelar estava de fato deixando o sistema solar. Foi então que Robert Warwick, um astrônomo da Universidade do Havaí em Manoa, fez uma descoberta notável utilizando o telescópio de levantamento panorâmico e o sistema de resposta rápida Pan-STARRS. Desde o momento da sua descoberta, esse objeto enigmático revelou uma órbita incomum, uma velocidade intrigante e propriedades singulares. Recebendo o nome de Oumuamua, esse objeto peculiar se tornou o primeiro visitante interestelar conhecido a adentrar o nosso sistema solar. Os astrônomos dispuseram apenas de 11 dias para observar esse visitante peculiar à medida que ele atravessava o espaço a uma velocidade incrivelmente rápida, 3 vezes superior à órbita terrestre ao redor do Sol. No entanto, ele logo se revelou demasiadamente pequeno e obscuro para ser detectado. Ele deixou o sistema solar em um trajeto mais veloz do que aquele com o qual havia chegado, partindo para nunca mais retornar. É aqui que a narrativa se torna particularmente intrigante. Inicialmente, imaginávamos, talvez ingenuamente, que o Oumuamua seguiria uma órbita hiperbólica, como se apenas a força gravitacional estivesse influenciando sua trajetória. No entanto, nossas observações revelaram algo diferente. A órbita hiperbólica perfeita não correspondia precisamente ao que estávamos observando. Parecia haver uma aceleração adicional, como se alguma força não identificada estivesse impulsionando o objeto para além da influência gravitacional. Ele avançava pelo espaço a uma velocidade de 90.000 km/h. Acredita-se que o objeto tenha se originado na direção da estrela Vega, que está localizada a uma incrível distância de 237 trilhões de quilômetros da Terra. Sua forma alongada e semelhante a um charuto foi observada quando já estava passando próximo ao nosso Sol. Ele executou uma trajetória curva ao redor do Sol e, em seguida, iniciou um novo curso em direção oposta. 2 aspectos em particular intrigaram os cientistas. O primeiro deles foi a enigmática aceleração que o objeto apresentou enquanto se afastava do Sol, uma ocorrência difícil de harmonizar com muitas das teorias vigentes sobre seu possível comportamento. A segunda característica que chamou a atenção foi a sua forma singular. Segundo algumas estimativas, Oumuamua era cerca de 10 vezes mais longo do que largo. Isso contrasta fortemente com os objetos espaciais alongados conhecidos até então, que possuíam uma relação de 3 vezes entre o comprimento e a largura. Ao longo dos anos seguintes, as revistas científicas e os veículos de mídia global foram inundados por especulações. Foi cogitada a possibilidade de que fosse um bloco sólido de hidrogênio, ou talvez um fragmento de detrito. Contudo, a sugestão intrigante apresentada pelo astrônomo renomado de Harvard, Avi Loeb, capturou a imaginação, a ideia de que essa forma peculiar pudesse ser uma construção artificial elaborada por uma civilização extraterrestre inteligente. Seja qual for a verdade, um fato é incontestável. Oumuamua desafiou os limites de nossa compreensão física e perplexou a comunidade científica. Após atingir o ponto mais próximo do Sol, o objeto começou a sua rápida partida do sistema solar, viajando a uma velocidade extraordinária de cerca de 95.000 km/s em relação à nossa estrela. Essa velocidade era mais do que suficiente para escapar da atração gravitacional solar. No entanto, mesmo com essa velocidade impressionante, Oumuamua acelerou de maneira notavelmente suave e constante. Esse comportamento contrasta drasticamente com o que se esperaria de um cometa áspero e irregular durante o processo de degaseificação dos seus gelos. Na verdade, a probabilidade de tal comportamento ser exibido por um cometa natural é considerada extremamente baixa. Em 7 de outubro de 2017, Oumuamua estava em movimento em direção à constelação de Pégasus, dirigindo-se a destinos ainda desconhecidos. Até então, com a tecnologia disponível, não era possível alcançá-lo e capturar imagens detalhadas. Assim, os dados à nossa disposição são tudo o que temos. No entanto, as características peculiares desse visitante cósmico podem ter uma explicação que ainda nos aguarda. A possibilidade de Oumuamua ser uma espaçonave alienígena com uma vela leve é levantada por um novo estudo. De fato, uma origem artificial poderia fornecer uma explicação coerente para as várias características estranhas desse viajante do cosmos.
Inicialmente, os cientistas consideraram o objeto como um asteroide comum, mas reclassificaram-no posteriormente após as observações não revelarem uma coma difusa ou cauda, o que é típico de cometas. No entanto, uma equipe de pesquisadores voltou a categorizar Oumuamua como um cometa ao perceber que ele demonstra aceleração não gravitacional. Isso nos leva ao estudo conduzido pelo autor principal Shemuel Bialy, um pós-doutorando no ITC. Bialy e Loeb questionam se a explicação de cometa é sustentável, já que ainda não foi detectada uma cauda ou coma ao redor de Oumuamua. Uma outra explicação natural possível é acrescentada por Bialy. Oumuamua poderia ser apenas um fragmento de um objeto maior, e o movimento observado pode ser resultado do impulso que liberou esse fragmento. No entanto, essa explicação não justificaria a aceleração não gravitacional repetida que Oumuamua exibiu. É aqui que Loeb apresenta uma nova hipótese. Em um novo estudo, a dupla determinou que a pressão da radiação solar poderia ser responsável pelo movimento não gravitacional observado em Oumuamua. Este visitante cósmico tem uma espessura de apenas 0,3 a 0,9 milímetros, levantando questões sobre que tipo de estrutura poderia ser tão fina. Bialy e Loeb sugeriram a possibilidade de que Oumuamua seja uma vela leve, projetada para capturar o impulso dos fótons como uma força propulsora. Essa tecnologia já foi demonstrada pela humanidade no espaço, como exemplificado pela sonda Icarus do Japão, que viajou com sucesso até as proximidades de Vênus em 2010. Além disso, Bialy e Loeb calcularam que uma vela leve em Oumuamua provavelmente sobreviveria a uma longa jornada interestelar devido à concentração de gás e poeira no meio interestelar. Eles determinaram que Oumuamua poderia percorrer pelo menos 16.000 anos-luz a partir de seu sistema de origem a velocidades que encontraria nesse vasto espaço. A descoberta, independentemente do que Oumuamua possa ser, é notável. Os pesquisadores afirmam que, embora não estejam afirmando definitivamente que Oumuamua seja uma espaçonave alienígena, a possibilidade é real. Pode ser um pedaço de lixo espacial alienígena ou até mesmo uma nave de reconhecimento enviada para investigar nosso sistema solar. Loeb explicou que várias razões favorecem essa última explicação. Primeiramente, a própria descoberta de Oumuamua foi uma anomalia, pois nosso sistema solar não costuma lançar objetos semelhantes. Além disso, o movimento de Oumuamua é aproximadamente coincidente com o movimento médio do material na região conhecida como o padrão local de repouso na galáxia Via Láctea. Isso contribui para a dificuldade em determinar a origem do objeto. Os astrônomos usaram o telescópio Green Bank, na Virgínia Ocidental, e o conjunto de telescópios Allen, no norte da Califórnia, na tentativa de captar possíveis sinais de Oumuamua. No entanto, até agora, o objeto permanece silencioso. Independentemente da natureza exata de Oumuamua, sua descoberta é verdadeiramente fascinante. Este visitante estranho de um distante sistema estelar, com uma forma tão única, desperta grande curiosidade e abre possibilidades intrigantes para futuras explorações. Comentários sobre o que Oumuamua pode representar são bem-vindos, e não se esqueça de se inscrever no Espaço Sideral, pois juntos continuaremos explorando.